Bem. Oi, pessoal, muito bom dia para você, para todo mundo, né, que está acompanhando a gente aqui. A gente vai contar um pouco sobre a história da Igreja da Guia. A gente começa quando começou a ser construída a Igreja da Guia. Bom, a Igreja da Guia remonta de 1591, com a chegada dos carmelitas, né, dos padres carmelitas, da Ordem do Carmo lá do Recife. Então, naquele período, a coroa portuguesa ela disponibilizava a terra para quem quisesse catequizar os índios. Como aqui essa área tem a presença dos índios potiguaras, então a Ordem do Carmo lá do Recife se instalou aqui, já tinha construído a igreja de Nossa Senhora do Carmo lá em João Pessoa, como também o convento lá em Goiânia. E aí eles vieram aqui para essa área, porque aqui existia a presença de indígenas, dos índios potiguaras, e eles vieram com a missão de construir, inicialmente, não essa igreja onde nós estamos. Inicialmente foi construída uma capela e um convento posteriormente. Mas aí ela foi demolida depois, né? E iniciou-se essa construção no século XVI, por volta de no século XVI, perdão, por volta de 1773, quando deu início da construção dessa igreja. E aí ela, como todo mundo fala na linguagem popular, a Igreja da Guia nunca foi concluída, né? Realmente ela não foi concluída, que faltaram ainda os altares ao lado e tal, alguns pequenos detalhes que ficaram de ser feitos posteriormente, mas não foram concluídos. Então, a Igreja da Guia ela remonta do século XVI. Continuando, né, professor? Porque a Igreja da Guia foi construída nessa barreira, foi escolhida essa barreira. O local onde ela foi construída era um local estratégico, né? Porque nós temos aqui a foz do Rio Solé, próximo, temos ali o Cabedelo, né? Que tem a desembocadura do Rio Paraíba, e são áreas assim de fácil acesso. Então, ela também fica num local de destaque, né? Nós estamos aqui numa colina, e esse local de destaque, onde você daqui observa a Fortaleza de Santa Catarina, como também observa ali, tem Forte Velho, que tem a presença lá da Atalaia, que era um observatório português. Continuando, né? Porque escolheu Nossa Senhora da Guia para ser a padroeira daqui. Nossa Senhora da Guia foi escolhida porque Maria era a padroeira dos guias dos navegantes, né? Que guiava os navegantes. Então, como a Maria era a padroeira dos navegantes, então guia, porque ela guiava os navegantes vindo de Portugal até as nossas terras brasileiras. Professor, quem fundou a Igreja da Guia? Quem fundou a Igreja da Guia foram os padres carmelitas, né? Como eu disse a vocês, eles chegaram aqui por volta de eles estiveram aqui na construção. Depois, com certo tempo, eu disse que a capela foi construída, eles abandonaram essa área aqui e só retornaram na década de 1980. Então, na década de 1980, eles assumiram a administração da igreja e depois, posteriormente, nesse período, o IFAEP retomou a administração, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. E depois, anos depois, aí realmente, em definitivo, eles assumiram a administração da igreja aqui, né? E até hoje estão os padres carmelitas, né? Professor, por que construir um cemitério na frente da Igreja da Guia? O cemitério, não existe um histórico concreto do surgimento desse cemitério. Mas a gente pode atribuir, alguns atribuem, até aqui atrás, não sei se vocês já fizeram a filmagem, tem uma caveira ali atrás, né? Aí atribui-se a morte dos indígenas por doença ou por ataques, naquele período que eles viviam por essas áreas. E aí, ao morrer, eram sepultados aqui na frente, né? E a partir daí as pessoas tomaram conta e até hoje esse cemitério resiste, né? Continuando aqui, né, a gente vai tirar algumas dúvidas. Tem pessoas que não conhecem essa caveira que está na fachada da Igreja da Guia. Porque, professor, foi construir uma caveira de pedra calcária. O que ela representa? Bom, essa caveira tem uma ligação com o surgimento do cemitério aqui da Guia. Não existe um fato concreto para explicar o surgimento desse cemitério, mas conta a história, alguns pontos históricos que foram pesquisados, de que
Como aqui era uma área que tinha a presença de indígenas, e tanto é que a igreja foi construída, inicialmente era uma capela para catequizar os índios portugueses, os índios tabajaras. Aí, quando os índios morriam, sejam por doença, ou seja por ataques, aí sepultava-se na frente da igreja da Guia. E aí depois a comunidade ficou absorvendo essa ideia, né? Tanto é que até hoje o cemitério se mantém, né? Professor, continuando, né? Como são conhecidos os desenhos, figuras, né? Apresentadas na fachada da igreja? Bom, essa fachada, houve um período lá no século XVI de um movimento artístico cultural muito intenso, que foi chamado do Barroco. E esse Barroco ele se expandiu pelo mundo depois, trazido aqui para o Brasil pelos portugueses, e aqui eles foram implementados na construção dos templos religiosos católicos. Aqui, em relação à Igreja da Guia, nós chamamos esse barroco de barroco tropical. Por quê? Porque foi uma modalidade nova que os portugueses trouxeram aqui para o Brasil, porque você observa que essa fachada aí, ela tem a presença de frutos tropicais, por isso que o barroco tropical, porque eram frutos da região, na época que a igreja foi erguida, né? A presença de símbolos da coroa portuguesa, olha ali, ó, a coroa, né? Símbolos de armas, tudo isso denotando a presença do barroco, chamado barroco tropical. Lá dentro da igreja nós temos o altar-mor, que é o altar principal da igreja, que é conhecido como o maior altar do templo religioso católico no Brasil. Por quê? Porque ele é todo esculpido em pedra calcária, que essa região aqui era rica em minério de pedra calcária, e aí essa igreja ela se destaca, se diferencia das demais exatamente pela presença do barroco tropical. Já que a gente falou, né, sobre as figuras da fachada da igreja, agora já que o professor tocou no assunto, né, sobre o altar, o maior altar do Brasil esculpido em calcário. Professor, conta um pouquinho da história. Como eu disse a você, lá fora, né, a única igreja que nós temos do barroco tropical, onde tem o seu altar-mor, que é o altar que faz as extremidades com a entrada da porta principal da igreja, que é esse aqui, totalmente esculpido em pedra calcária. Algumas igrejas têm pequenos detalhes, pequenos resquícios de esculpimento calcário, mas essa aqui, a da Guia, ela tem todo o seu altar, pode ser do piso até a parte de cima, né? Totalmente esculpido em pedra calcária. Pessoal, toma aqui novamente, mas a gente tá na corda da lancha, tá? A gente dá pra ver a balsa. Como chegar aqui em Lucena, né, para ir para o Santuário da Guia? Você vem B025 já para cortar caminho, vem pelo mar, tá? A balsa que liga a Costinha, a Cabedelo Costinha, tá? O ferry boat, conhecido como balsa. Depois que sair da balsa, é só pegar a estrada e ir pro santuário. Tchau, pessoal. Isso foi meu trabalho. Tchau. Até mais.